do Senhor Jesus. E neste momento o trabalho está com o nosso pastor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, Pai Senhor. graças a Deus por tudo quanto o Senhor tem dispensado aos nossos corações. Deus continue abençoando a todos de forma especial. Seja Deus louvado pela presença de cada um de vocês que aqui estão presentes. Que o Senhor vos recompense com as suas bênçãos celestiais pela presença de vocês nessa noite. Deus abençoe aos visitantes que aqui estão, sejam bem-vindos. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, tá bom? São muito bem-vindos. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo de número 17. Mateus capítulo de número 17. Nós vamos estar meditando um pouco na palavra do Senhor. Mateus capítulo 17. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Mateus 17, a partir do primeiro, que diz a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Meus irmãos, para nós entendermos o que esse texto está querendo dizer, nós precisamos voltar um capítulo atrás, para que você não possa correr o risco de aplicar, quando você estiver pregando, que verdadeiramente aqui apareceu Moisés e Elias. Como em muitas pregações de pregadores e pastores despreparados, a gente já vimos muito pregarem nos altares que aqui, nesse período da transfiguração, se apresenta Elias e Moisés. Mas a própria palavra de Deus, se você tiver um pouco de atenção no texto, você vai entender que isso aqui se trata de uma visão. Não é que Elias e Moisés realmente apareceu ali no monte da transfiguração. E eu quero chamar a sua atenção, antes de aplicarmos sobre essas verdades, a gente precisa voltar um pouco atrás, capítulo 16, a partir do versículo de número 24.
Pode desligar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. 16, a partir do versículo de número 24, olha o que diz o texto. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Glória a Deus. Dá para você entender? Obrigado. Versículo de número 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Versículo 28, e nós vamos entender algo interessante. Glória a Deus. Aleluia. Em verdade vos digo que alguns ele estava se referindo aos discípulos. Alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí eu te pergunto, quem foi dos discípulos Aleluia. que viram Jesus vir em glória? Que você explicaria? Porque nenhum dos discípulos estão vivos. E o versículo de número 28 vai dizer: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, não morreriam, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Glória a Deus. Será que existe uma contradição bíblica? Não. Existem pessoas que não estudam e aplicam a palavra de Deus erroneamente nos altares. O que o versículo de número 28 está querendo dizer? Simplesmente o que aconteceu no capítulo 17, que um dos que ali estavam não morreriam sem que visse Jesus com o corpo glorificado. Amém. E foi o que aconteceu na transfiguração. Tiago e Pedro e Tiago viram, se concretizou neles, se cumpriu nele o versículo 28 do capítulo 16. Eles viram Jesus com o corpo glorificado. O que iria acontecer com Jesus após a sua ressurreição? Eles viram como que Jesus ficaria após a sua morte e ressurreição. Então eles veem Jesus com seu corpo glorificado. Isso aqui é tremendo. Pedro e Tiago tiveram essa visão. Só que eles viram e ouviram Moisés e Elias falando com ele. Mas na verdade, Elias e Moisés não estavam ali em corpo, e nem tampouco em espírito, porque se trata de uma visão. O que é visão, irmão? Visão é aquilo que Deus te revela. Você não toca, não está ali verdadeiramente. Glória a Deus. E eu quero que você dobre atenção, porque eu vou explicar para os irmãos esse texto de uma forma clara e objetiva, e também já quebrar aí uma mal interpretação do adventismo do sétimo dia.
que eles pegam esse texto aqui e querem trazer uma doutrina da qual Moisés havia ressuscitado em corpo glorioso, onde de Gênesis a Apocalipse não se mostra em nenhuma parte da Bíblia Sagrada a suposta ressurreição de Moisés. Eu não posso afirmar uma ressurreição que a Bíblia não revela, mas a Bíblia vai nos mostrar que Deus sepultou o corpo de Moisés. Se sepultou é porque Moisés morreu. E também depois de 30 dias o Senhor fala com Josué e diz para ele: meu servo Moisés é morto, quebrando aí uma mal interpretação e uma heresia das gravíssimas de Ellen White, em querer afirmar que Jesus, Deus, ressuscitou a Moisés antes do seu corpo ver a corrupção, ou seja, entrar em decomposição. Já quebra essa mal colocação, porque 30 dias depois, o povo ainda de luto, Deus fala com Josué e diz: meu servo Moisés é morto. Então em nenhuma parte da Bíblia mostra tal de ressurreição de Moisés. Amém. Então nós precisamos entender. Então o que acontece aqui nesse período? Nada mais, nada menos do que uma transfiguração. Jesus cumpre aqui para Pedro e Tiago o que prometeram no capítulo 16 e versículo 28, que eles não morreriam antes de ver o corpo de Jesus glorificado. E Jesus mostrou como que seu corpo ficaria após a ressurreição. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então não existe essa suposta ressurreição de Moisés. Primeiro, porque a própria Bíblia, a própria palavra de Deus vai nos dizer que o único, presta atenção, que ressuscitou em corpo glorioso para nunca mais morrer foi Jesus. Os demais que ressuscitaram no período que Jesus permeava sobre essa terra vieram a morrer novamente. Mas aquele que ressuscitou em corpo glorioso para nunca mais morrer foi Jesus. Então o que acontece? Rebetismo do sétimo dia quer afirmar que Moisés ressuscitou em corpo glorioso. É uma baita de heresia, porque se nós lermos a palavra de Deus, primeiro, não há base bíblica nenhuma da ressurreição de Moisés, que querem pegar naquele momento da disputa entre o corpo de Moisés, onde viu uma briga ali. Eles querem fantasiar essa briga que houve pelo corpo de Moisés, como que havia ali uma ressurreição. E não tem lógica, não tem base bíblica nenhuma para isso. Mas a própria palavra de Deus vai sustentar em 1 Coríntios. Quem ama conhecer Bíblia vai abrir a Bíblia. Quem não ama, em 1 Coríntios, capítulo de número 15 e o versículo de número 23, vai dizer que Cristo é as primícias do que ressuscitou para nunca mais morrer. Então ninguém poderia ressuscitar em corpo glorioso para nunca mais morrer antes que Cristo ressuscitasse. Cristo foi o único que ressuscitou em corpo glorioso para nunca mais morrer. Então o que acontece aqui na transfiguração, nada mais, nada menos do que uma visão. Eu quero chamar a sua atenção para nós identificarmos esse texto melhor. Leiamos: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Em outras palavras, que visão é esta? Se queres, passamos aqui 3 tabernáculos,
um para ti, um para Moisés e um para Elias. Glória a Deus. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus, porque a visão tinha encerrado. Versículo de número 9: e descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão. Não era que Elias e Moisés estavam ali, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Por quê? Porque eles tiveram o privilégio de ver o corpo de Jesus glorificado no monte da transfiguração, o que ia acontecer quando Jesus ressuscitasse. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Amém. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Aí começa um certo diálogo. E se você ler, vamos continuar lendo. Quem tiver Bíblia aí, por favor, e puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 9 e me leia o versículo de número 6. Glória a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 9, versículo de número 6. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Era o que aconteceu com Pedro e Tiago. Eles não sabiam o que estava ali falando, porque estavam assombrados. Amém. Então, quando ele fala, expressando a expressão de Elias e Moisés ali, era uma visão, mas eles estavam admirados com aquela visão. Eles não sabiam nem na verdade o que estavam falando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É aquela questão que às vezes Deus nos dá algumas visões e a gente olha e fica: meu Deus, o que significa isso? Eles estavam desta maneira. Aí, se você abrir a sua Bíblia para continuarmos, em Lucas capítulo de número 9, e nós lemos também a partir do versículo de número 28, que também se trata da transfiguração, nós vamos observar mais um ponto primordial que Lucas também narra. A partir do 28, vamos ler, é a mesma história, porque os sinópticos têm isso em comum, de expressar os mesmos assuntos em formas mais claras e objetivas. Glória a Deus. A partir do versículo 28, e aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, de qual palavras? Do que Jesus falou no versículo 27 acima: e em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que venha o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Vejam, melhor falando, o reino de Deus, que era o corpo de Jesus glorificado. Aí aconteceu que quase 8 dias depois do que Jesus falou, no versículo 27, destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João. Olha que lindo! E a Pedro e a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Veja só, e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. A vestimenta, pode ligar agora, a vestimenta de Jesus ficou desta maneira, muito resplandecente. Versículo de número 30: e eis que estavam falando com ele. Aí Lucas agora vai expressar 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, Glória a Deus. Aleluia. a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. O diálogo que estava acontecendo entre eles ali era a respeito da crucificação de Cristo. Versículo 32:
E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Aí a continuidade diz: não sabendo o que dizer. Eles não sabiam nem o que estava acontecendo ali. Aleluia. Então o que acontece? Não se pode pegar esse texto aqui da transfiguração e aplicar nos altares da igreja, afirmando que Moisés e Elias estavam realmente ali, e não estavam. Isso é uma visão. Glória ao nome de Jesus. E o que me chama muito a atenção, meus irmãos, toda atenção para o versículo de número 34, e dizendo eles isto, veio uma nuvem. É repetindo o mesmo assunto que falamos já. Versículo de número 34, dizendo eles isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Percebeu que a voz do Pai só identifica Jesus? Por que a voz do Pai não identifica: eis aí meu filho com Moisés e com Elias? Glória a Deus, aleluia. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Versículo 36. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Glória a Deus. Porque Jesus não podia permitir que os discípulos falassem a respeito da transfiguração antes que Jesus ressuscitasse, antes que Jesus fosse crucificado e ressuscitasse, porque os discípulos tiveram a oportunidade de ver ele em corpo glorioso. Ninguém ressuscitou até o momento em corpo glorioso para nunca mais morrer, senão Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, no arrebatamento da igreja, quando Jesus vir buscar a sua igreja, os nossos irmãos na fé, eles irão ressuscitar. O pó dará conta do seu corpo, o seu corpo será revestido de uma glória, o seu espírito virá ao encontro do seu corpo. Eles ressuscitarão em corpo glorioso para nunca mais morrer. Glória a Deus. Mas isso se dará no arrebatamento da igreja. Amém. E os ímpios na última ressurreição, que serão ressuscitados para o julgamento e também serem lançados no tormento eterno. Amém. Então prove a atenção. Jesus, ele sempre teve o prazer e a alegria de se revelar para o seu povo. Então Jesus, ele cumpre com toda a sua palavra. Jesus, ele não deixa nenhuma das suas palavras caírem por terra. Por quê? Porque em Jesus há a verdade. O homem fala e não cumpre, mas Jesus fala e ele cumpre com a sua palavra. Por isso que ele diz: há dos que estão aqui que não morrerão antes que ver o Filho do Homem, em outras palavras, glorificado. E 6 dias depois Jesus cumpre no monte da transfiguração. Pedro, Tiago contempla o corpo de Jesus glorificado. Eu quero concluir essa palavra nessa noite dizendo uma verdade para os meus irmãos. Jesus, ele é aquele que cumpre com a sua palavra. Nenhuma da sua palavra
cairá por terra, porque Ele vai cumprir tudo. Cada dia que se passa, nós vemos o cumprimento da palavra de Deus. Cada dia que se passa, a palavra de Deus está sendo cumprida. É bem verdade que muitos estão colocando um tampão nos seus ouvidos para não ouvir as verdades da palavra de Deus. Outros estão colocando uma venda nos seus olhos para não entender e não querer compreender as verdades da palavra do Senhor. Mas ouvindo ou deixando de ouvir, vendo ou deixando de ver, a palavra de Deus vai se cumprir na sua totalidade. Porque fiel é aquele que prometeu. E que eu esteja, eu não sei você, mas que eu esteja preparado para esse dia glorioso, para se encontrar com o Senhor Jesus. Que Ele não possa nos pegar de surpresa, porque hoje nós vimos um enfriamento terrível. E não é surpresa, porque a própria palavra de Deus esclarece: por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado consciente, o amor de muitos esfriarão. E hoje nós vemos, irmão, que o amor está esfriando entre os irmãos, entre a igreja, entre a humanidade, entre a sociedade. E tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer uma verdade: cuide você mesmo da sua salvação e não vá se importar com ninguém. Porque se você for se importar com A, com B ou com C, você pode perder a sua salvação. Olhe para você mesmo, se prepare você mesmo, vigie você mesmo, melhore você mesmo, sirva você mesmo, porque quem vai te conduzir ao céu é a tua própria vida diante de Deus. Hoje nós vivemos uma época desta maneira, irmão, que muitas pessoas, muitas das vezes, estão esfriando de congregar. E está na presença de Deus muitas das vezes por conta de alguns contratempos, por conta de algumas indiferenças, aí deixa de vir congregar, deixa de vir à igreja. Entenda, quando você deixa de vir à igreja, primeiro você está dando lugar ao diabo, e segundo, você está perdendo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Você está permitindo que alguém tire de você a comunhão que você tem com Deus. Você vai estar permitindo alguém atrapalhar o que Deus tem com você. Ei, deixa eu dizer uma coisa: quem já criou animal e quem cria animal, que nem nosso irmão de Djalma tem animal, ele sabe. Existe, eu não sei nem como é o nome daquele negócio, que botam assim nos animais para que eles não olhem para um lado e nem para o outro, só para olhar para frente. E no sentido espiritual você tem que usar aquilo mesmo, bota na tua cabeça, acerta para você não estar olhando nem para a esquerda e nem para a direita, porque se você olhar para a esquerda você vai ver problema, se você olhar para a direita você vai ver problema, se você olhar para o irmão do lado você vai se desanimar, se você olhar para o outro lado você vai se desanimar, você vai parar de adorar, você vai parar de glorificar a Deus, você vai parar de servir a Deus, porque aquilo que você está vendo ao teu lado vai te incomodar. Mas se você tiver com a tua visão para frente, para voltar, ouvindo a palavra, adorando a Deus, glorificando a Deus, ninguém vai roubar a tua bênção. E ó, para frente. Amém. Por isso, meus irmãos, que o cristão ele tem que andar assim, ó, focado na frente. Porque quando você olha para frente, você vai adquirir o milagre de Deus. Quando você olha para a esquerda, para a direita ou para trás, primeiro, esquerda você vai ver montanhas, direita você vai ver montanhas. Se você olhar para trás, você vai ver perseguidores. Mas se você olhar para frente, ainda que esteja o mar, você vai ver ele se abrir. Porque o segredo é olhar para frente. Oh, glória ao nome de Jesus. O segredo é você olhar para frente. E o Espírito de Deus está nos alertando nessa noite pela sua palavra. O segredo é olhar para frente. Oh, glória. Não olhe para A, nem para B, nem para C. Olhe para frente. Oh, glória. Porque a tua vitória está em olhar para frente. Diga glória a Deus por isso. Olhando para frente.
viu o seu milagre. Quem pode dizer amém por esta palavra? Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Pode encerrar a live. Amanhã nós temos o nosso culto com a família às 19 horas. Amém? Os irmãos